Agentes etiológicos da malária. Os agentes etiológicos da malária são aqueles que realmente causam a malária, não o mosquito. Apesar de que no senso comum nós temos dito amplamente que o mosquito é o causador da malária. Mas para quem está a fazer saúde, farmácia e qualquer outro curso, sabe muito bem, se não sabe já vai saber a partir desse vídeo, que o mosquito é um simples vetor, um simples assim, entre aspas, né? Porque participa do ciclo de vida da malária, desculpem, um vetor, ok? O mosquito por si só não causa a malária, mas ele transmite o causador da malária, que nesse caso é o agente etiológico, para ser bem mais específico, o plasmódio. O que é que estás a falar, Gelson? Eu não faço saúde e eu quero tentar entender, me explica por maneira simples. Não se preocupa. Imagina que isso aqui, o bidão de gasosa, seja o quê? Seja mosquito. E o líquido contido nele, seja o quê? Seja o agente etiológico, ou então o plasmódio, para ser mais específico, o parasita que causa malária. Se essa garrafa tiver o líquido, ok, de speed ou de bebida energética que eu acabei de beber, ao beber, ok, ao beber eu fico adrenérgico, então eu fico com energia. Não é a garrafa por si só que me trouxe energia, mas o líquido contido na garrafa. O que é que eu já estou a querer falar? Que essa garrafa vazia, por mais que seja a garrafa de bebida energética, sem o líquido, ela não me causa ou não me dá energia. É exatamente como o mosquito. Vamos tentar contextualizar. Isso é o mosquito e o líquido é o agente etiológico, ou seja, o que causa malária. Eu estou a pegar um mosquito, está a me picar, pum, e nesse mosquito tem um líquido que é o agente etiológico da malária. Se me picar com o líquido, vai me dar energia. Essa energia é o quê? É malária. Vou ter malária porque ela tem que ter um líquido. E agora vamos tentar contextualizar de maneira simples. Essa é simples, estou a explicar. Esse é um mosquito, novamente o mesmo exemplo, mas já sem o quê? Já sem o líquido. Está a vir aqui, pum, está a me picar. Por mais que esse mosquito não infectado, sem um líquido para me dar energia, me pica, ele não tem como me causar quê? Não tem como me dar quê? Não tem como me dar energia. E não vai te dar energia por quê, Gelson? Lógico, porque ele não tem um líquido. Porque para me dar energia, ele precisa explicitamente do líquido para me dar essa energia. Eu gravei esse vídeo aqui. Então, mesmo contexto. O mosquito, sem o agente etiológico, não tem como te causar malária. Ele é inútil, ele não causa malária, ele só transmite o causador da malária. Ou seja, é a garrafa de bidão que só carrega a gasosa lá. Sem a gasosa, essa garrafa de bidão é inútil para nós que queremos beber gasosa no dia do Natal. É basicamente isso aqui que eu tenho para explicar de maneira bem simplíssima. Acho que isso vocês entenderam. Se vocês entenderam essa parte aqui, metem nos comentários e fala, Gelson, explicaste muito bem. E não esquecem, o IBAN vai estar aqui na tela, podem fazer sentir para contribuir. Não tá, mas sei que vocês já entenderam essa parte, porque vocês são extremamente inteligentes, mais do que eu, vocês são super inteligentes. Então, vamos agora partir para os agentes etiológicos. Primeiramente, gostaria de vos relembrar que os agentes etiológicos são todos plasmódios, ou seja, no caso, agente etiológico da malária. Vocês sabem, o plasmódio é um gênero de parasita que causam a malária e existe espécie, e são essas espécies que nós vamos falar. Popularmente, vocês estudaram 4 na vossas escolas, assim como eu, mas hoje em dia são 5 agentes etiológicos que causam malária em seres humanos. O primeiro agente etiológico que nós vamos falar é o agente etiológico malarié, que foi descoberto pelo Laveran. Laveran, que é aquele médico que descobriu pela primeira vez, ou então observou pela primeira vez o plasmódio num paciente ou no sangue de um paciente que tinha malária. Aquele mesmo que revolucionou em 1880 ou então 1881, que acabou dando uma revolução grande para casos de malária. Foi descoberto por ele. Esse tipo de plasmódio malarié é responsável pelaquela famosa febre quartã, que não é muito comum também aqui em Angola. Por que é chamada de febre quartã, Gelson? Por que ela é chamada de febre quartã? Porque esse tipo de plasmódio ela causa febre em 4 dias, diferente dos outros tipos de plasmódio. Em segundo lugar, nós temos o plasmódio vivax, que foi descoberto pelos cientistas Grace e Faletti
Esse mesmo Plasmodium vivax, ele causa um tipo de febre chamada de febre terçã benigna. Ela é chamada de febre terçã benigna porque, comparando a febre terçã maligna, ela tem uma forma bem mais leve de se apresentar e menos agressiva. O terceiro plasmódio, então, agente etiológico, é o Plasmodium falciparum. Falciparum é um plasmódio muito comum dentro do nosso continente, inclusive dentro do nosso país, é dos mais comuns de se encontrar como principal infectante da malária. Ela foi descoberta pelo cientista Reg. Não sei se estou a pronunciar corretamente o nome, mas vocês estão a ver aqui agora na vossa tela do telefone ou então do computador. Ela causa, esse Plasmodium falciparum, causa então a famosa febre terçã maligna. Ela tem uma maneira bem mais agressiva de se apresentar porque ela acaba atuando em diversos tipos de hemácia. Diversos tipos, entre aspas, jovem e adulta. Mas não é disso que nós vamos falar agora. Essa febre terçã maligna, causada por falciparum, é o principal causador de mortes entre os casos de malária. Só para vocês terem principal noção, em Brasil, as principais infecções de malária são causadas por um plasmódio que nós já citamos aqui, o Vivax, ok? Mas quem mais causa morte é o plasmódio, que é o Plasmodium falciparum em Brasil. Gelson, tenta nos explicar, porque às vezes nos complicar e vocês geralmente explicam bem simples e nós estamos acostumados com essa explicação. Vou tentar dar uma explicação. Vamos imaginar que em Brasil tem 100 casos infectados por malária, ou seja, 100 casos registrados de malária. E nesses 100 casos registrados de malária, 70 pessoas foram infectadas por quê? Foram infectadas por Plasmodium vivax, 70. E restam 30 que foram infectados simplesmente por falciparum. Então, dos 70, vai morrer apenas 15 infectados com Vivax. Mais dos 30 que foram infectados por falciparum, vai morrer os 30 ou então 25 pessoas. Apesar de ser uma infecção com menos quantidade de pessoas infectadas por falciparum, mas ainda assim são as pessoas que mais morrem infectadas por falciparum. É basicamente isso aí. Ela tem uma estatística de infecção muito reduzida no país, que é o Brasil, mas em casos de mortalidade é muito mais alta que o próprio Vivax. O quarto plasmódio que vocês estão acostumados a ouvir é o Ovaria, que foi descoberto pelo Steflis. Steflis, se é assim que se pronuncia, mas o nome também está aqui na tela, ok? Esse plasmódio também causa uma febre terçã benigna. Inclusive, ele é principalmente encontrado aqui em África. Você que está em Brasil pode ficar descansado. Há autores que falam que ele só é encontrado em África e na Ásia, entre aspas. Eles dizem principalmente encontrado em África. É necessário falar disso. Mas não quer dizer que só porque ele é principalmente encontrado em África, você que está em Brasil não pode encontrar pessoas infectadas com esse parasita. Como assim? Já seja mais explícito. Lembram que nós temos viajantes. Vocês podem ter pessoas que estão saindo de Angola infectadas por Ovaria ou outro país de África que foi em Brasil e foi diagnosticado lá com malária. E essa pessoa diagnosticada por malária foi identificada que o parasita que ele infectou, dentre todos os plasmódios, foi especificamente o Ovaria. É nesse sentido que eu quero explicar. E o quinto plasmódio que causa a malária em seres humanos é o Plasmodium quinoelese. O Plasmodium quinoelese, por acaso, fala-se pouco dele nas escolas e vocês provavelmente vão entender porquê. Esse Plasmodium quinoelese, ele foi descoberto pelo Robert Quinoelese. Como vocês já puderam entender, é uma homenagem a ele mesmo, ok? Foi primeiramente identificado em macacos, isso em 1931. Depois, anos passaram, acabou sendo identificado pela primeira vez num viajante na Malásia, uma pessoa que estava de viagem lá na Malásia, isso em 1965. Foi identificado então nesse paciente e acabamos descobrindo assim que ela também é uma zoonose, para ser mais específico. E o que seria uma zoonose, Gelson? Você está vendo hoje esse vídeo de parasitologia? Olha, nós temos uma playlist de parasitologia que nós já ensinamos o que é como a zoonose na primeira aula de parasitologia, que é introdução à parasitologia. Uma doença, zoonose é uma doença que acomete um animal e também acomete o ser humano. No caso da malária, ela só é uma zoonose, a malária causada por quinoelese. É o parasita que causa a malária em macaco e também causa malária em seres humanos. Aí nós podemos considerar isso uma zoonose e é
claramente uma zoonose. Então, fala-se pouco desse mesmo plasmódio nas escolas, por quê? Porque, primeiramente, na minha visão, como vocês sabem, nós recebemos as informações tarde, enquanto Angola, país, na minha visão, e acho que isso é um fato. E provavelmente isso nos condiciona a isso. E também porque se tem pouca informação sobre o plasmódio em seres humanos, no caso, o plasmódio quinolese, comparando aos outros plasmódios. E porque ela não é tão comum em seres humanos quanto os outros plasmódios outrora citados. Devem ser por isso. Agora, se você não ouviu o teu professor a falar sobre isso e queres questionar no teu professor e o teu professor não tem nenhuma informação sobre esse plasmódio, isso não torna o teu professor incompetente ou então incapacitado de lecionar uma aula de parasitologia para ti. Isso se torna ainda evidente que temos claramente pouca informação sobre esse parasita. Atenção, não confunda a falta de informação sobre uma coisa ou ainda a falta de conhecimento com a ignorância do professor. Não é literalmente isso. Eu poderia não saber, isso não me tornaria burro. Também você que não sabia não te torna burro. Ao contrário, provavelmente você é bem mais inteligente que eu quando você entende que não sabias e tens que aprender com alguém que já sabe, o que é extremamente natural.